nascido em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 1922. É doutor pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, do qual foi professor catedrático, diretor e presidente do Conselho Científico. Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, professor da Universidade Católica Portuguesa, do Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Universidade Aberta de Lisboa, professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa e é também doutor honoris causa por diversas universidades em Portugal, no Brasil e em Cabo Verde. É também professor, foi também curador da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e curador honorário da Fundação Oriente, em Lisboa. Presidente honorário da Sociedade de Geografia de Lisboa, do qual foi presidente 10 anos, e fundador e presidente honorário da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Foi também Conselheiro de Estado e membro de inúmeras academias espalhadas por todo o mundo. Em 57, 58 e 59, delegado de Portugal na ONU, presidente internacional do Centro Europeu de Informação e Documentação, diretor do Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigação Científica do Ultramar Português. Lançou o movimento da União das Comunidades da Cultura Portuguesa e presidiu ao primeiro em 1964 e segundo em 1966 congressos dessas comunidades, respectivamente, em Lisboa e ainda Lourenço Marques. Foi ministro do Ultramar de 1961 a 1963, sendo que, como ministro, revogou o Estatuto do Indigenado, estabelecendo a cidadania de todas as etnias, extinguiu as culturas agrícolas obrigatórias por concessão estadual, publicou o Código de Trabalho que o Bureau Internacional de Trabalho considerou o mais avançado da África, e introduziu o ensino universitário em Angola e Moçambique. Eliminou também a prática de trabalho forçado e acabou por se demitir por impossibilidade de continuar as reformas. Foi deputado à Assembleia da República entre 1979 e 1995, presidente do CDS de 1986 a 1988 e vice-presidente da Assembleia da República entre 1991 e 1995. Além disso, foi também presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior de 1998 a 2007, vice-presidente e presidente da Academia das Ciências de Lisboa inúmeras vezes e presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. Tem obras publicadas e também, entre outras condecorações, a Gran Cruz de São Silvestre, a Gran Cruz de Cristo, Gran Cruz do Cruzeiro do Sul, Cavaleiro da Ordem da África, Gran Cruz de Isabel a Católica, Grande Oficial e Gran Cruz do Infante Dom Henrique, Gran Cruz da Ordem Militar de São Iago de Espada e Royal Victorian Order. Professor, muito obrigado e vamos falar, como se costuma dizer assim. Eu é que agradeço, e estas coisas todas que ele anunciou estão em Bragança, já não tenho em casa, e eu hoje tenho o maior prazer em vir dar aula, já uma coisa que há uns tempos que eu não fazia, sobretudo na nossa casa, que é o Instituto, e que eu acho que tem um prestígio extraordinário e portanto, venho com o maior prazer hoje contribuir. E resolvi fazer o seguinte: eu nunca dei aulas com papel escrito, mas escrevi para lhes mandar o papel escrito, porque, entretanto, eu vou falar sem papel, porque não acho fundamental. E pensei que, em relação à geração nova que pertencem todos, a melhor expressão de um tema é o inseguro futuro. É a situação em que a minha geração vai deixar um legado à vossa. E, por isso, essa responsabilidade deve ser assumida pelos que enfrentaram também grandes dificuldades nesse tempo passado. E, por isso, eu resolvi organizar um tema a que chamei o inseguro futuro. E por que é que este futuro eu lhes digo que é inseguro?
Vou-vos contar um pouco como é que eu acompanhei esse futuro. Em primeiro lugar, para fazer a carreira que depois tive academicamente, eu visitei todo o ultramar português, com exceção de Timor, onde nunca pude ir. Mas, em todo caso, eles foram fundamentais no entendimento do que estava a passar, enquanto a minha vida era exclusivamente na universidade. E porquê? Porque quando eu era estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, a situação do mundo foi a da Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial foi fácil começarmos a reparar que a condição internacional, sobretudo os ocidentais, estava em mudança intensiva. E porquê? Porque durante essa guerra, os estudantes, eu pertencia à geração que nesse tempo era igual à vossa de hoje, foi objeto de compreender a situação que este Portugal tomava, e forçado pelas circunstâncias, na vida e ordem internacionais. É a primeira vez, há a Guerra de 14-18, em que o país entra no que foi chamado um episódio de interdição de parte do território que não ficava abrangido pela guerra. Essa parte do território foi Timor. O que perdeu Timor, por isso, foi a invasão japonesa e a morte de milhares de timorenses com essa invasão. Mas nós ficámos aqui com essa espécie de intervenção limitada, o que é uma experiência sem passado e penso que nunca terá futuro, e que até acabou na informação do governo ao Parlamento, nós éramos estudantes da universidade, dizendo os juristas vão ter muita dificuldade em compreender isto. Mas é assim, e ficou assim. Foi assim que os Açores ficaram, por exemplo, uma base importantíssima da guerra. Quando chegou ao fim da guerra, as potências que ganharam a guerra resolveram reformar toda a vida internacional. É aí que nascem as Nações Unidas. E isso foi feito com a intervenção de homens que tinham sido grandes líderes durante a guerra que finalmente tinha acabado e que teve consequências de prejuízos humanos e prejuízos materiais incalculáveis, sem passado. O jornal, ainda me lembro, francês, que todos nós líamos e que indicava que ia começar a paz, dizia ao dia, o título do jornal era Esta Alegria Coberta de Lágrimas. E essa reunião da nova forma, para assegurar a nova forma internacional, foi a que se concretizou na ONU. Mas a ONU teve várias surpresas. Primeiro, os princípios eram que a Terra era o património comum da humanidade e o objetivo era manter a paz para sempre. Eu fui delegado às Nações Unidas, não tinha muito mais idade que vocês têm. Mas foi um professor, os professores abusam, que quando precisam fazem os alunos que escolhem ir com eles. Para mim foi o professor Paulo Cunha, que era um professor excepcional.
E nessas Nações Unidas houve uma mudança do critério de aprendizagem na universidade. Foi quando um SIC pediu a palavra e, vestido de SIC, explicou que mundo é que ele esperava. E quando ele disse isso, eu percebi que estavam ali todas as culturas do mundo num texto feito exclusivamente por ocidentais. Foi o que aconteceu. O que explica que tenha havido várias dificuldades para a consistência das Nações Unidas. E porquê? Primeiro, pelos seus órgãos, a começar pelo Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança adotou uma espécie de conceito aristocrático para dividir os componentes. Os 5 considerados mais competentes pelo poder, que aí não era já só económico, também era económico, sim, financeiro, militar, isso continuava a ser. Mas esses 5, aristocraticamente superiores aos outros, fizeram logo um erro inicial. A China foi considerada entre os 5 neutrais, mas representadas pela ilha Taiwan, a nossa velha ilha formosa da expansão portuguesa, porque era lá que se refugiara o Chiang Kai-shek com o seu exército, vencido pelo exército comunista. A China esteve, talvez, uns 10 anos fora do Conselho de Segurança. Devem pensar nisto para pensar nas dificuldades que nós estamos a enfrentar para com a China. A Europa teve uma nova redefinição, os Estados Unidos não assinaram o texto da Sociedade das Nações. Esta Segunda Guerra levou ao acabamento daquilo que eu tenho chamado sempre, mas creio que é uma expressão que se divulgou, o Império Colonial Euromundista, porque o que havia de Império Colonial durante toda aquela guerra era subordinado a potências ocidentais. E, portanto, para a Carta das Nações Unidas foi determinado que acabavam os impérios. Curiosamente, isso não foi sempre pacífico. Para que saibam que a política se afasta dos princípios e daquilo que os filósofos chamam a justiça natural, o caso da Argélia foi um caso terrível. Não foi determinada essa guerra por nenhum fascista. Chamava-se Mitterrand. E declarou: a Argélia foi, é e será sempre a França. O resultado foi a terrível guerra da Argélia e aquela equívoca palavra do De Gaulle, que, tendo visitado a Argélia, vendo o entusiasmo da população francesa, sobretudo, disse: "Je vous ai compris." Não explicou o que é que tinha percebido. E o que ele percebeu é que aquela guerra tinha que acabar. Ainda hoje, um dos grandes problemas da França, que se está a traduzir num problema com os ismaelitas, com a morte daquele professor de História, é que a França tem a maior população ismaelita e não conseguiu integrá-la. Aquele problema ainda não acabou. Curiosamente, nós também tivemos um erro. Foi não acreditar que a época exigia uma transformação da política.
eu lembro-me de ter sido constante, teimoso, na nossa escola, a escrever e a ensinar que tem que se mudar a estrutura. Bom, tivemos uma guerra colonial. Foi mau, o povo ainda hoje sofre, mas aconteceu uma coisa. De todos os membros do Partido Euromundista, que eram nem mais nem menos que a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, etc. O único que conseguiu manter uma ligação em direito internacional consagrada foi Portugal com a CPLP. Não houve mais nenhum que conseguisse fazer isso, apesar de termos tido uma guerra que ainda hoje deixa más memórias pelo sacrifício a que foram submetidos os que tiveram que participar nesse conflito. Eu andava sempre a defender que era preciso fazer mudança, fui convidado para fazer isso, não pertencia a nenhum partido político, pertencia à escola, mas pertencia a muitos organismos europeus. Foi, por exemplo, o Centro Europeu de Informação e Documentação, teve um trabalho notável sobre que nova forma se vai dar à Europa. Foi o organismo da Federação Europeia, que já vinha da guerra anterior, e ainda hoje tem uma célazinha na Itália, mas já não tem intervenção nenhuma. O Liechtenstein tinha um instituto de ciência política onde se discutia a Europa. Era ótimo para ir lá. Esse instituto foi muitas vezes. Bem, essa gente, a primeira foi muito dirigida pelo arquiduque de Habsburgo, e esse arquiduque de Habsburgo tinha um grande amor a Portugal. E porquê? Porque quando se aplicou a regra da primeira Sociedade das Nações, acabou o Império Húngaro. E o pai dele teve que sair da Hungria completamente na miséria. Foi para a Madeira. Ele era pequenino. Morreu passados meses por carência. Mas consideraram a população da Madeira como santa, porque tiveram piedade por eles, ajudaram-nos. Ele hoje está num processo de santidade, está a correr. O filho veio aqui, ainda era vivo, fez uma cerimónia na Católica e declarou o seguinte: o cadáver do meu pai fica na Madeira, porque nunca tiveram um santo e vão ficar com o santo. Estas alterações e outras, e interventores, deram origem a que a estrutura do ex-império português tem uma redefinição única, que é a CPLP. Foi uma grande batalha, foi ganha com a intervenção do Brasil, que não tinha a situação em que está hoje, mas foi extremamente importante, encontrou cooperadores de grande importância. A Sociedade de Geografia esteve, onde a nossa escola nasceu como escola colonial, a Sociedade de Geografia teve uma grande intervenção em chamar a acordo as comunidades de imigrantes portugueses com as reuniões que fez aqui em Portugal e fez em Moçambique, acabando na ilha de Moçambique. Esse espírito criou-se. A CPLP tem funcionado. A CPLP é a outra forma da ligação do mundo que fala a língua portuguesa. Não está todo livre das infrações à ordem internacional que estamos a viver, mas é necessário defendê-la. E porquê? Porque
quando nós dizemos que existiu ou foi programado uma ordem internacional em que os Estados são todos iguais, eu tenho classificado o Estado português da seguinte maneira. Primeiro, é um Estado exógeno. O que é que quer dizer? É um Estado que, em grande parte, depende de decisões em que não participa e alterações internacionais em que não participa. Temos que estar conscientes disso para fazer o interesse próprio, a identidade e, sobretudo, os valores. Mas é essa a situação. É um país, é claro, ter essa condição. E essa circunstância não impediu que fizesse a CCLP. Mas normalmente é o motivo da CCLP para perceber quando acontecem coisas como a que está a passar em Moçambique. Neste momento em que ao norte de Moçambique se passa aquela intrusão de muçulmanos, cometem violências enormes contra a província, eles estão a atacar um lugar que tem a mais importante científica estudo, foi o Dr. Jorge Dias que fez, são os Macondes. O primeiro volume que ele fez ganhou o prémio da Academia das Ciências, o segundo volume ganhou do prémio da Academia de Cultura Portuguesa, o terceiro volume ganhou o prémio da Sociedade de Geografia. Não há facilmente qualquer área que tenha um estudo português tão minucioso e feito não apenas com inteligência e saber, com devoção, com amor pela circunstância. Nisto, alguma intervenção tem que fazer a CPLP. Não é intervenção de força militar. Não temos, embora estamos presentes na medida que pudermos. Foi, por exemplo, o general Yanes referiu-se de uma maneira muito segura ao facto. Mas é a situação e nós temos que fazer isso. Devo dizer que, por exemplo, Timor, onde eu nunca fui, não calhou, fui convidado o ano passado para ir a Timor. E eu mandei dizer, olha, o meu médico não deixa. E eles, para ver o espírito, mandaram dizer, traga uma enfermeira. E eu, o médico não está preocupado com a enfermeira, está incomodado comigo. Bom, veio cá o primeiro presidente da República de Timor, que durante a invasão tinha vivido aqui, eu tinha ajudado, tinha cooperado, conhecia-o perfeitamente. Veio-me trazer uma condecoração com uma motivação que eu não vou repetir, porque não vale a pena. Mas simplesmente, já agora, para que isto seja só passadas, eu tenho um pequeno neto que tem o meu nome, chama-se Adriano Moreira. Eu, quando li os adjetivos da condecoração, pensei, enganaram-se. Isto vinha dirigido ao Adriano Moreira, que nasceu agora. Pulei no envelope e mandei falar. O meu neto é que recebeu a condecoração. Mas a situação em que nós nos encontramos neste momento é uma situação em que a desordem internacional é absolutamente evidente. Em primeiro lugar, a saída da Inglaterra da União Europeia. Nós tínhamos encontrado a solução, vamos fazer a União Europeia, e fez-se, e foi uma boa solução. Mas a Inglaterra saiu. E quando a Inglaterra saiu, eu insisti em que não era um Estado Nacional que estava a sair.
o que desde o Estatuto da Sociedade das Nações é o Estado Nacional que deve caracterizar a Europa. Eles não são um Estado Nacional. E neste momento, como sabem, a integridade do reino está a ser discutida. Em segundo lugar, a União Inglesa tem o maior exército da Europa e a maior navios também. E por isso eles ouviram a Comissão Europeia imediatamente dizer que precisava de um exército para assegurar a defesa europeia. Há uma pequena questão, orçamento, etc., mas essa é a questão. E não se evitou. E neste momento, como sabem, esta ajuda financeira à crise que nós temos da saúde, da sanidade, neste momento há no regulamento da União Europeia a necessidade de total uniformidade da decisão. Basta que um não seja de acordo para que a decisão não seja tomada. A Turquia, que anda um pouco distraída com a democracia, não está de acordo. E nós estamos com um problema muito difícil para que a decisão seja tomada. Eu espero que consigam arranjar, porque imaginação não lhes falta, o que lhes falta é dinheiro e isso depois conseguem resolver. Mas estamos neste problema. Este é um problema grave. E porquê? Porque nós tínhamos nas Nações Unidas o objetivo de ter um mundo único, quer dizer, em paz, segundo a terra, casa comum dos homens. Estes eram os objetivos. Eu chamo-lhes hoje a utopia da ONU. Porque o resultado, que todos vocês têm conhecimento, é de que há migrações constantes e essas migrações põem em causa a coexistência dos deveres de humanidade com os direitos de segurança. E por isso é muito difícil a migração. Já conseguimos que o Mediterrâneo seja um cemitério das migrações. E não é um problema fácil de resolver no futuro, como se está a ver na inquietação da França neste momento, em que o próprio presidente não tem sucesso todos os dias. E porquê? Porque as terras de onde imigram, nem todas virão a ser povoáveis no futuro. E se isso não acontecer, teremos experiências que tivemos há séculos de movimentos de violência para ocuparem territórios. Eu posso ser muito pessimista, mas tenho pensado que isto pode acontecer. E, sobretudo, a situação do Mediterrâneo transformado em cemitério obriga-me constantemente a pensar que um dia as migrações podem implicar severos conflitos. E é a situação em que nós estamos. Quando estávamos nisto, mais outro problema aparece a pôr dificuldades à estrutura que a Carta da ONU previa. É a China. A China, subitamente, resolve isto. Não vou esperar mais tempo, porque quem está no Conselho de Segurança é a ilha para onde se retirou Chiang Kai-shek. E resolve fazer uma visita à ilha com porta-aviões. Eu lembro-me disso ter acontecido. A França mandou rapidamente a sua esquadra para aquele mar, porque ela ainda tem umas ilhotas onde protege umas populações,
Mas o que penso é que a China já tinha marinha que tinha extinguido antes de nós chegarmos com as descobertas. Mas ainda hoje não há certeza sobre as navegações que eles tinham feito, mas eram importantes, com certeza. E parece que o imperador não gostou do efeito que isso tinha na mudança dos costumes. O que é que pode ocorrer neste momento? Quer um mar territorial que lhe pertença, como todos os países têm um mar territorial, e neste momento já tem uma esquadra poderosa, com vários navios de poder militar. Ao mesmo tempo, ficou a ilha Taiwan e ficou Macau, como se recordam, dando origem a um regime que a China declarou que era um Estado e dois sistemas. Um sistema específico para Macau, que não lhes fazia grande impressão. Macau, eles sempre acharam que tinha sido um consentimento que tinham dado para estabelecer os portugueses, mas Taiwan era uma grande ilha que foi, no fundo, ocidentalizada pela Inglaterra e por um último grande governador que teve. A China adotou que entregassem esses territórios em regime especial, mas pôs um prazo. E está a chegar o fim do prazo, com todos os conflitos, com certeza têm tomado conhecimento, desaparecimento dos estudantes estrangeiros nas universidades excelentes que eles tinham, com uma crise da economia vindo de paralisia do comércio, provavelmente extinções bancárias, etc. O costume que acontece. Por outro lado, olhando para a África, a tal decisão de criar novos Estados esqueceu-se, penso, de um pequeno problema. É que, na maioria das colónias, o regime que existia era governo extrativo. Eles não tinham lá nenhum presidente da República, nenhum parlamento e governo. Eles tinham o senhor governador, que às vezes tinha um título diferente, era vice-rei da Inglaterra na Índia, nós era governador. Os títulos eram diferentes, mas era sempre regime de governo extrativo. Aquilo por que lutaram aqueles que tiveram combates foi para tomarem o poder de que eram objeto, não foi para implantar a democracia. E por isso nós encontramos em muitos territórios desses violências entre governo e população que sofre esses ataques, umas vezes reagindo, outras não reagindo. Mas do sul do Sado até ao norte, a impressão que tenho das coisas que vou lendo, morrem centenas de crianças em combate. E morrem muitos de fome. É a região onde é verdade que os pobres morrem mais cedo. E isso é a situação em que ainda nos encontramos em muitos daqueles territórios. Apareceram dois homens santos, de quem eu tenho a maior devoção. Um deles foi da União Indiana, que foi morto, mataram-no. Mas há um que eu considero notável, que é o Mandela. Nós tínhamos tal admiração, nós, quer dizer eu, e depois ponho nós, que é para ficarem muitos à volta. Eu considerava o Mandela um homem santo. Nunca estive na pequena ilha onde ele esteve preso, mas estive no Cabo Vejador, na Casa da Esperança, e lá de cima vê-se a ilhota onde ele esteve, praticamente para chegar de jovem a velho.
E quando sai em liberdade, ele tinha passado todos esses anos sem ter livros, sem ter jornais, sem ter meios de comunicação, e aprende o mundo em pouco tempo. O desconhecimento era de tal ordem que me recordo ter lido uma descrição, quando ele sai da cadeia, eles queriam que saísse na capital do país. Ele disse não, ele sai do sítio onde estou preso, é onde a população vai à espera dele. E de repente teve um susto por um bicho que apareceu, era um microfone que ele nunca tinha visto. E vem a situação em que ele estava, mas aprendeu o mundo imediatamente. E chega a presidente do Estado. E tem uma expressão espantosa em relação ao conflito de raças que nós ainda temos e que em Portugal neste momento anda muita gente interessada a levantá-lo. É que ele usou esta frase um dia, olhando para o céu. Quero que a população deste país seja arco-íris. E o arco-íris tem todas as cores. Morreu cheio de responsabilidade cultural, científica e política. É membro da Academia das Ciências de Lisboa, juntamente com a mulher dele, mas há dezenas de universidades em que ele foi honorificamente recebido, e tinha uma secretária que escreveu umas memórias que devem ler, procurar. Há uma tradução portuguesa até. Foi muito jovem, branca, trabalhar para ele, e tinha sido educada numa família racista, branca. Foi assistir à sepultura dele. E na sua biografia explica, tinha cerca de 40 anos, criei-lhe tal afeição que durante estes anos todos nunca tive uma paixão. Nunca gostei de um homem ao meu lado. Estava dedicada a ele. Mas, era de noite, ela ia em direção ao cabo, muitos quilómetros. Antes dele, eu não podia vir sozinha de noite por esta estrada. E olhava para o céu. E veio uma luz do Mandela em direção a mim. Ela era branca e até conta uma coisa divertida. Uma vez foram visitar o rei da Argélia, da Argélia, do Médio Oriente, e não pode receber mulheres. Mas o Mandela já estava muito idoso, coitadinho, e disse: eu não posso ir sem a minha ajudante, que é a minha sobrinha, para me ajudar. Venha lá com ela, primeira vez. Como sabem, eles não recebem mulheres, assim, atos oficiais. E ela ia entrar, olhou para as mãos que eram brancas. O que é que eu faço? Escondeu as mãos debaixo. E assim conseguiu ser branco ao lado dele, a falar com o presidente da República ali no Médio Oriente. Neste momento ele está a ser objeto de críticas, porque é o normal das ambições que existem, mas a verdade é que não passou ninguém naquele século, que é o nosso, que tenha tal mérito como estes dois homens, o da União Indiana e o da África do Sul, com a doutrina que trouxeram. Verdadeiramente, estes homens eram missionários e conseguiram encontrar o interesse das populações, que talvez os interesses comuns não permitam limitar. Mas começou a aparecer um outro problema que tem muita importância para Portugal. É que, como sabem, é capaz de alguém ter encontrado
um bom uso para uma expressão do Cardeal de Lisboa, que era a seguinte: Portugal é um cais de embarque. É cais de embarque porquê? Porque lembram-se de que há na Nazaré, uma tradição de que houve ali um milagre a respeito de um primeiro almirante português, comandante. Nós tínhamos uma pequena esquadra em combate. Esse homem resolveu agradecer a Nossa Senhora, fez um templozinho no local, mas desapareceu, porque a sua esquadra, que ele também tinha, foi levada pelo vento no mau tempo diante de território muçulmano no norte da África, atacado por uma esquadra maior e desapareceu no mar. Nunca mais houve notícia dele. Neste momento está-se a reconhecer o culto da Nossa Senhora que o precedeu, sobretudo no Brasil, com intervenção portuguesa, incluindo o general Yanes. Há uma devoção que tem uma dimensão equiparável ou superior à de Fátima. É a Nossa Senhora que fez o milagre de salvar o nosso primeiro almirante que ia a cavalo e que ficou em terra. O resultado da situação atual é que, em vez do mundo único que estava previsto para as Nações Unidas e que significava que toda a gente tinha estado em paz, o que há é uma diferença que muitas potências têm em vista aquela aristocracia do Conselho de Segurança e pretendem transformar o mundo em que estamos em centros de poder separados. É por isso que a China tem tanta importância em alargar a sua articulação com outros países. É isso que faz com que o problema da defesa europeia tenha que se defrontar com um cavalheiro que usa o título de Presidente da República dos Estados Unidos da América e que tem uma linguagem muito à vontade para falar com quem encontra, que tem ouvidos para ouvir. E, portanto, essa situação põe em questão um problema fundamental, e que era este: se a Terra é a habitação de todos os seres humanos, é necessário que finalmente perceba cada país que não há nenhum que tenha capacidade para enfrentar sozinho qualquer desafio, ou puramente local, militar, ou da própria natureza. É preciso a corporação dos afetos, interdependências e decisões gerais. O atual Presidente da República declarou, numa pequena intervenção inferior a 30 minutos na Assembleia, que os Estados Unidos não aceitam o princípio da cooperação. É evidente que é extremamente grave para a utopia das Nações Unidas. Eu comecei a chamar de utopia, podia cada um a sair para o seu lado. É extremamente difícil para a utopia das Nações Unidas ignorar que, sendo ela hoje já um grupo, os grupos estão a formar e a China pretende há os competidores, a competição entre quem pertence ao grupo aristocrático. É isso que está em causa. É isso que está em causa. Há uma negociação prevista pela China no sul do mundo, com vários países, tem a União Indiana, por exemplo,
e outros estavam à espera da América. Eu escrevi um artigo a dizer era melhor esperarem pelo novo presidente. Porque o novo presidente sabe o que é a cooperação mundial. E o antigo, entre as coisas que não sabe, está que ignora que entrando nas Nações Unidas tem o direito, tem a obrigação da cooperação mundial, porque nenhum Estado está habilitado a enfrentar os desafios que atingem a própria terra em que nós vivemos. Vamos ver se isso pode ter remédio, mas tem que tomar nota de que é um dos problemas que está a aparecer. É que a ordem mundial, internacional, começa a falhar. E teve um exemplo extraordinário. É que uma das dificuldades da ordem internacional tem sido sempre a supor que nenhum país pode admitir que o seu exército seja julgado por um poder exterior. Mas isso deixou de ser vulgar no fim da guerra. Vocês podem tomar conta sobre as exigências do Conselho Estratégico Nacional, tem a sua importância. Eu estava a falar na dificuldade que têm os países, sempre negaram, incluindo a Inglaterra e os Estados Unidos, que o seu exército pudesse ser julgado noutro país por qualquer ação de combate. Mas simplesmente eles não fizeram isso no fim da guerra. No fim da guerra, houve um jurista que, aliás, fez agora 100 anos, ainda está vivo, que investigou toda a criminalidade nazi e declararam isso crimes universais, lei de aplicação estratégica com vigor anterior ao julgamento. E, portanto, não negaram apenas aos vencidos que fossem julgados, quando eles invocaram não podemos ser julgados nem condenados, porque cumprimos as ordens do nosso governo, isto metia a liquidação dos judeus, como eles tinham feito, e foi-lhes dito, vocês não estão a ser julgados pelas ordens que receberam, é pelas ordens que cumpriram. E desde aí há uma relação na ordem militar. Não se cumprem ordens que violem a lei internacional ou aquilo que chamo a justiça natural, quer dizer, a ética. Não se cumprem essas ordens. Espero que haja algum general que diga isto ao atual presidente do Estado. E por isso fizeram um regulamento com o governo normal para os poucos que foram resolvidos e pregavam que era um dos principais asaltos que tinham conseguido esconder no veneno e que se tornou para não ser invocado. Mas essa exigência de que todo o país pode igual à lei da justiça natural deu origem à criação de um tribunal internacional. Precisam estudar isto. Este tribunal internacional, os juízes dos países fazendo com competição, há cerca de 2 meses, talvez, publicou uma ordem dizendo não investigaremos mais nenhum crime contra a humanidade, porque nenhum Estado quer cooperar. O presidente atual da República Americana não pode evitar dizer em público que a grande vitória acabar com o Tribunal Internacional. Temos mais este problema a aparecer.
Tribunal Penal Internacional, a sua ação foi anulada porque os Estados não compreendem. E, naturalmente, isto leva-nos a pensar como é que, neste momento, nós estamos nesta crise de ataque à saúde em todos os países do mundo, que vai ter influências na própria situação social, o desemprego, a miséria, a doença, sempre causas da ilegalidade, do esquecimento do direito natural. Como é que vamos aplicar esta luta, continuando com os conflitos que temos à procura de encontrar uma posição dominante na vida internacional? Eu julgo que é um erro total, porque se chegarmos e quando chegarmos à vitória desta luta contra a doença que vai extinguindo os seres vivos, se não houver seres vivos, vai exigir rever a migração, o auxílio social internacional, para que a miséria não viole a paz, para que os pobres não morram mais cedo, rever o poder dos países, receber com dignidade aqueles que procuram o apoio. Não há solução ainda estudada para este problema. Continuamos a lutar pela saúde, com os prejuízos à humanidade que estamos a ter, e eu nunca desistir da importância do Estado. A situação europeia é suficiente para mostrar que não podemos exigir que um Estado sozinho possa enfrentar nem sequer os ataques da natureza. E por isso é evidente que fez mal à unidade europeia, embora esteja de acordo com exigências anteriores e rivalidades. Eu não me esqueço que o Churchill, quando lhe perguntaram qual foi a sua atitude mais difícil durante a guerra, foi a cruz da Lorena, era a cruz do general de Gaulle, que era uma pessoa, parece para ele, difícil de aturar. Mas a situação em que estamos é esta, portanto. E nós temos, como país pequeno, de ter em conta que os conceitos estratégicos são conceitos que têm que ser alterados. Porque o mundo vai ser outro. E, para terminar, dir-lhes-ei, vai ser outro, se não tiverem razão os sábios, que já anunciam que se não formos eficazes e rápidos a eliminar atitudes que têm feito desaparecer espécies, territórios habitáveis, árvores, populações, a Terra desaparece. O que é uma maneira de resolver o problema. Mas a Terra já é público dos sábios. Ou se muda, ou temos que admitir que desaparece. Eu penso que, em face deste problema, que devemos tratar de qual é o conceito estratégico nacional. E eu penso que é o seguinte, é fácil. Em primeiro lugar, também é verdade em Portugal o conceito inglês de que não é a nação que cria o Estado. É o Estado, em regra, que cria a nação. E em Portugal também.
há uma cidadezinha na fronteira espanhola, não estou a recordar do nome, que tem um instituto de estudos e investigação, que eu fui várias vezes, que se chama Dom Afonso Henriques, rei de Portugal. E na igreja dessa terra, há a tradição, foi aqui que ele se fez cavaleiro por mãos próprias. E há uma estátua dele. E eles dizem a nosso. E foi a família dele que construiu Portugal, com as conquistas, etc. Até que ele foi rei de Portugal. E há um escritor francês que fala-nos a distinção entre rei e soberano. Rei tem mais dignidade entre iguais. Soberano contém poder. É diferente. E nós fizemos essa evolução efetivamente, e até há um autor, que eu ainda hoje tive que citar, que escreveu um livro que nos considera o primeiro país que se baseou nos cruzados. Quando os cruzados foram condenados em França e mortos, havia alguns em Portugal. 6, eram 6 só, salvo erro. O Dom Dinis, que eu penso que foi dos melhores reis que tivemos em Portugal, extinguiu os cruzados, fez a Ordem de Cristo, onde eles entraram, e a propriedade, eram todos muito ricos, passou para a Ordem de Cristo e comunicou ao Papa que não tínhamos cruzados em Portugal. Até que o Papa reconheceu a Ordem de Cristo. E é por isso que chamam Portugal o primeiro país cruzado, porque foi o Dom Dinis que conseguiu isso. Este país conseguiu um grande passado, evidentemente, não se pode negar que teve esse passado, praticou excessos, mas os países não se recebem a benefício de inventário. Recebe-se com inventário e boas ações. Não precisamos estar de acordo com os inventários, com as violações, os atos violentos. Devemos aceitar que aconteceram e ter esperança de melhorar. E depois, os valores. É isso que eu quero dizer. Eu não sou português por aceitar a benefício de inventário o meu país. Aceito com erros e virtudes. Só estou feliz pelas virtudes que conseguiu implantar através da sua ação, a primeira ação de implantação da ocidentalização. A circunstância hoje é aquela que já se sabia claramente das Nações Unidas. Somos todos iguais, mas uns têm mais poder do que outros. Isso tem que acabar. E quando é que acaba? Quando a interdependência for global. E que se aceite que é preciso fazer sacrifícios pelo direito natural, que é a justiça natural. Esta é a nossa situação. Foi como evidente no regime da guerra em que nós participamos, mas se lerem, e recomendo, um livro que saiu o ano passado, se bem me recordo, sobre a justiça em Coimbra, em Évora e em Salamanca, dos professores. Estamos nos séculos XV e XVI. Não há nenhum que aceite que se possa tirar o território à população que já lá está, que possa extinguir, que possa exercer a escravatura sem os direitos do homem. É lá que está o Padre Vieira. E que agora há pessoas que atacam a estátua. E ele, porque tem umas estatuazinhas de crianças
que acham desapropriadas, era melhor ler o Padre Vieira. O Padre Vieira tem uma passagem respeitante aos escravos, dizendo: vós viveis como Cristo. Cristo teve uma cruz com 2 tábuas. As vossas são 3. Vocês têm obediência a quem manda, ele também. Morreu mal. E vocês também morrem mal. É preciso reconhecer que isto não pode continuar. É este Padre Vieira que não pertence às coisas pesadas do passado. Pertence ao orgulho do património português, que pertence ao património imaterial da humanidade, que hoje está a cargo da Unesco e que a defende com a retirada do Presidente dos Estados Unidos, que é uma das decisões políticas que ele toma com frequência, exceto a de ir para casa, para descanso do próprio país. E acho que agora podem fazer as perguntas que quiserem, talvez. Obrigado, professor. Deixe-me só tirar este pequeno aviso que apareceu e colocar Já aqui. apareceu, já está. Exatamente. Bem, se calhar ia começar por uma pergunta que também fomos recebendo ao longo da semana e que várias pessoas gostariam de ver respondida, que é: o professor falou na CPLP e em como Portugal é um Estado exógeno. Como está? Como Portugal é um Estado exógeno, peço desculpa. Como está? Como Portugal é um Estado exógeno. Sim. Sim. Portanto, como é que, do seu ponto de vista, Portugal se deve posicionar no mundo e, em particular, se a nossa estratégia nacional se deve focar numa abordagem mais europeísta ou optar pelo aprofundamento da relação com os restantes, portanto, optando pelo aprofundamento da relação com os restantes Estados-membros da União Europeia, ou se, por outro lado, devemos optar por uma abordagem que foque as relações atlânticas, nomeadamente com os Estados Unidos da América, e também com as relações com os países da CPLP. Uhum. Bom, a primeira coisa que acontece, e aconteceu-me a mim, foi a política de haver uma União Europeia, para começar. E por isso mesmo, o tal Centro Europeu de Informações e Documentações, que era muito célebre, tinha população com participantes de todos os países, eu cheguei a ser presidente disso. A União Europeia não é uma coisa que seja um objetivo no outro. Vem no Camões. Portugal, cabeça da Europa toda. E porquê? Porque a União era por cultura. E uma das dificuldades da Europa, certamente, é que, como disse o conselheiro dos fundadores da Europa, que era um homem com grande capacidade internacional e, sobretudo, económica, que foi o autor dos princípios, ele, quando morreu, nas memórias, disse: eu comecei pela economia, devia ter começado pela cultura. Quer dizer, ele não tinha lido o Camões. E há mais experiências durante os tempos para que a solução fosse essa. Isso corresponde realmente a ter um sentimento de pertença e de unidade que a Europa tem que ter. Porque aquilo que se chama ocidentalização do mundo existiu. Foi Portugal que começou. E aquilo que nós fizemos, europeus, foi erros enormes, como os americanos fizeram no território que ocuparam. Há um testemunho dos iroqueses que ocupavam o território e que vem naquele livro sobre a democracia na América, que todos leem, em que apareceu um grupo de iroqueses. Só o presidente dos Estados Unidos, já depois
tomarem os Estados Unidos, fizeram esta simples comunicação. Sr. Presidente, quando os senhores chegaram, vinham carentes e foram recebidos de maneira agradável. Demos-lhe o que precisavam. Éramos a nação mais importante deste território. Os senhores liquidaram a nossa nação. Tomaram conta do território, é verdade. Agora o que é trágico vem no livro. Estamos aqui, os últimos da nossa nação. Fomos perguntar se também temos que morrer. Foi isto. Os Estados Unidos tiveram depois uma substituição. Foi a escravatura. Foram metade dos Estados Unidos. E isso acabou com uma guerra civil. Quem ganhou a guerra? Um homem ilustre chamado Lincoln. E ele chegou a imaginar: vou conservar a escravatura para conservar o país. Mas lá conseguiu, devia ser um homem muito inteligente e persistente, conseguiu acabar com a guerra e com a escravatura e ser assassinado, passados dias, pelo prejuízo que tinha dado aos proprietários. E com uma circunstância em que vocês devem pensar, é que quando se faz uma lei que altera aquilo que estava em vigor há muito tempo, os factos da discriminação não ficam extintos, continuam com o vigor da lei. Foi por isso que o Lincoln morreu para ganhar a guerra em que acabou com a escravatura, e foi preciso morrer mais um, mais dois, e acabar por ser uma criança, filha do americano, neta do americano que foi morto, uma criança de 12 anos, para no mesmo lugar onde o avô tinha falado, fazer uma palestra dizendo: temos que acabar com isto. Era o que o avô tinha andado a falar. Uma criança de 12 anos. Quer dizer que a geração seguinte recebem cargos mesmo para além da lei que foi fixada. Bom, e isto, neste momento, está a dividir os Estados Unidos. E o resultado é que os Estados Unidos têm um velho passado em que, se calhar, vocês poucos terão pensado, que é que um dos fundadores da Academia das Ciências, que é o Abade Correia da Serra, era amigo do Jefferson. E há mesmo na casa do Jefferson um quarto, tem um letreirozinho, quarto privativo do Abade Correia da Serra. E combinaram que o julgamento deles, no futuro, os Estados Unidos vão ser o país coordenador da ordem no continente americano norte e o Brasil do sul. Não sei se o presidente dos Estados Unidos, mais o do Brasil, leram a carta. Precisavam ter lido a carta porque a situação não é boa. Segundo, não é bom que a velha rivalidade entre Reino Unido e França, porque foi o que houve sempre. Houve uma grande dificuldade, o general de Gaulle não queria a Inglaterra na defesa francesa, etc. Conseguimos ultrapassar isso, mas chegámos outra vez à separação. E isso prejudica muito o progresso camuniano que tínhamos feito. Porque, no fundo, nós começamos a falar da Europa como o Camões dizia. E temos que, naturalmente, contribuir com a investigação, ciência, cultura, para
cumprir o que o Camões dizia, cabeça da Europa toda. Bom, e ele tinha pouca cabeça, fazia disparates da vida. Mas, enfim, e isto é uma situação que só é viável se nós tivermos uma consciência das atividades e decisões que têm opiniões diferentes, naturalmente, mas quando temos opiniões diferentes, deve ser para um objetivo comum. E quando o objetivo for decidido, todos cumprem. É isso que faz um país como o nosso tem feito ao longo dos séculos. Bom, e não pode alterar isso, porque a definição do país, a experiência da guerra mundial, explica como nós somos objeto de consequências de decisões que não tomamos. E é isso que leva a eu falar somos um Estado exógeno. Mas eu não me custa aceitar isto. Nasci numa aldeia muito pobre. Meu avô, que eu não conheci, era moleiro. Eles não tinham dinheiro. E viviam com princípios, com rigores, com Portugal cabeça da Europa toda. Os valores eram valores. E é isso que o país precisa de alta baixa. Seja qual for o poder político que esteja em causa. Ou transforma as divergências em discussões sobre a melhor solução, ou se corta linhas vermelhas, o país é pequeno demais para sustentar linhas tão diferentes. Só temos um Parlamento, só temos um governo, só temos um Presidente da República. É necessário que isto seja feito, como, por exemplo, os seus padres se divirtam. Alguma vez pensaram no Liechtenstein. O Liechtenstein é uma quinta muito pequena. Eu, a primeira vez que lá estive, nós fizemos lá um instituto de estudo de ciência política. Até foi o almirante Sarmento Rodrigues que ofereceu um vídeo para uma das salas. E quando fomos lá, a primeira vez, fomos ao Palácio do Príncipe, o Liechtenstein, que nos levou à varanda para ver o reino. E começou a contar a história com esta frase, assim, quando os meus antepassados compraram este território, tem voz internacional. Ele toma decisões. E, ora bem, é um grande exemplo. Depois há outros também pequenos e tomam decisões e até as confessam, por vezes são confessadas com dificuldade, é a maneira como nascem os filhos em toda a parte, que é eu chamo aquilo, ao pé da França, o príncipe de Andorra. Como? Andorra, Mónaco. Sim, é aí que agora tem muitos filhos e tal. Mas o Estado funciona. Bom, e nós temos que funcionar. É o que é preciso. É isso que se chama civismo. E não se pode hoje, por exemplo, olhar para os partidos sem esperar que tenham civismo. Todos. E isso não tem dimensão para linhas vermelhas. O Liechtenstein também não. É preciso ver bem isto. E há um grande desafio para Portugal neste momento. Creio que é um dos principais, além do desemprego, naturalmente, da saúde, tudo isso. Só do ponto de vista internacional, é o problema do mar. Porque Portugal, como disse o Cardeal Patriarca de Lisboa, é um caso de embarque. Mas, neste momento, os estudos sobre o mar são do mar perigoso. Porque, primeiro, há competências, correlações, competições sobre a autoridade sobre o mar.
Depois, competição sobre a plataforma continental, que ao futuro do nosso país é fundamental. E esperamos, com esperança, que tenha boa definição. Mas a violação da lei no mar está a verificar-se em quase todos os lugares. Se vocês virem qualquer exemplar de uma revista francesa que se publica uma vez por ano, Ramsés, um dos temas principais deste século, o mar perigoso, é o que estava escrito. Ora bem, nós temos um passado no mar, representado pela Marinha, naturalmente, que é extraordinário. Há aí um romance que se chama Vera Cruz, escrito por um rapaz ainda novo, que descreve as primeiras caravelas, como é que era que aquela gente concebia numa caravela, cento e não sei quantas pessoas, que dormiam embaixo, onde estavam as galinhas, os cordeiros, os porcos que haviam de comer, não tinham lavatórios, não tinham maneira de fazer isso, faziam a viagem. E é por isso que o meu herói não é o Vasco da Gama, é o Bartolomeu Dias. Saiu 3 vezes para ir à Índia, nunca lá conseguiu chegar e morreu no mar. Esse é o bom passado dos portugueses. Não? Morre no mar, mas teimoso para chegar à Índia. É um grande herói da Marinha. E se repararem, se virem o hino nacional, a única força que lá vai referir é a Marinha. Heróis do mar. E todos cantam. Cantaram na implantação da República, na Guerra de 14-18, na ditadura de Sidónio Pais, no regime do Dr. Oliveira Salazar e no 25 de Abril. Quer dizer que há qualquer coisa que se mantém. É o mesmo hino nacional. E esse é um grande desafio para Portugal. O mar é um elemento fundamental da importância portuguesa. Tem que ser continuado. Naturalmente, estamos a perder população. Todos os países da Europa estão a perder população. Vamos ter problema de precisar de imigração, como outros precisam, com respeito pela dignidade humana. Senão, temos um problema tão difícil como a França tem neste momento. E, enfim, desse desafio é preciso tomá-lo em conta e reparem no seguinte: não há nenhum país da CPLP que não seja marítimo. Todos eles, à beira-mar. E muitos têm problemas, é preciso que haja uma política interna para que se mantenha a paz e a solidariedade, como se está manifestado neste momento em Moçambique, mas é um destino nacional que todos devemos assumir como realidade, não é nenhuma espécie de ideologia ou doutrina, é a realidade que nós vivemos. Se o senhor professor me permitir, pegando nessa questão da CPLP de Moçambique e também do mar, que capacidade diplomática e militar também, não é? Pode ter a CPLP para resolver portanto, o conflito e o terrorismo islâmico que vem surgindo no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. O nosso problema, em primeiro lugar, tem que ter um poder fundamental, que é diplomático. E nós temos uma diplomacia de alto valor. E até neste momento temos um excelente ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi um grande professor, é formado em letras. Eu ainda foi meu ministro, porque eu exerci uma função que ele era superior, saí de lá, porque não concordava com o que estavam a fazer. E ele veio para ministro e convidou-me outra vez para ir para o lugar. Eu disse que não.
digo, é desagradável dizer duas vezes que não, eu já disse uma, não quero ter que dizer outra, mas tenho um apreço por ele muito grande, porque é muito bom, chefe de relações internacionais, e nós temos de ter cuidado que o aparelho diplomático continua a ser um aparelho com a qualidade que demonstrou ao longo dos tempos. E eu vi muito bem como foi a batalha nas Nações Unidas e como foi com Timor, como foi a batalha tremenda, e aparecem mais, e agora vão aparecer também no Conselho da Europa com o tal financiamento, tem dificuldades internas, mas parece que vai em bom caminho a intervenção do governo português. Nisso temos que ser fundamentais. Com a Europa e o mar, fundamentais. E o que é que Portugal, enquanto presidente do próximo Conselho da União Europeia, pode ambicionar nesta situação atípica, não é? De pandemia? O problema, eu gostaria de ter a certeza que não é apenas conflito de comunicações externas, das notícias que se publicam, porque há um problema, é que em qualquer organização internacional completa, quer dizer, com muitos sócios, só toma decisões se estiverem unânimes, arranja sempre maneira de cimentar motivos de acabar com a União. E por isso ele não me pareceu assim tão errado como muitas pessoas disseram, que o primeiro-ministro, eu não sou socialista, de maneira que não há problema com isso. Também tenho cá em casa, mas eu não sou. E que o primeiro-ministro tinha dito que concordava que não mexessem no governo da Turquia. Não, é Hungria. Da Hungria. Hungria e Polónia. Eu disse, e ele até é capaz de ter dito isso. Mas para que não haja decisões que se não tomam por causa de um dizer que não. E hoje as notícias dizem que ele vai convencido que vai obter uma boa decisão. Deus queira, espero bem que sim, porque se forem só com as notícias é capaz de haver dificuldades. Nós precisamos que a União Europeia não tenha falência em nenhum aspecto. É fundamental para nós. O Camões é fundamental para nós. Cabeça da Europa toda, à beira-mar. Isso, ou somos isso, ou acontece-nos como estivemos até 1640, dependentes formalmente ou não formalmente, mas de facto, de influências estrangeiras. Isso, não podemos estar de acordo com isso. Professor, deixa-me também perguntar sobre aquela que tem sido talvez o player em maior ascensão nos últimos anos. O player, portanto, o país, sim, a grande potência em maior ascensão nos últimos anos, que tem sido a China. Não, isso é normal que a China, neste momento, apareça como muito importante. Eu estive muitas vezes na China, fui a vários sítios. E, em primeiro lugar, o senhor não vê a China falar em nação chinesa. Eles falam sempre em Estado chinês. Eles sabem muito bem que têm minorias, até nas fronteiras do norte com a Rússia, muito importantes. Em segundo lugar, houve um período grande em que foram como que dominadas o Japão a fazer guerras, por ali fora, a não terem mar. A capital não servia para serem uma grande potência, porque era a ilha que era uma grande potência, e neste momento chegaram a um momento em que querem a posição internacional correspondente à dimensão que legalmente acham. Eu acho que há vantagem em ter negociações de confiança, de lealdade com a China, porque é um poder extraordinário. E a paz não é para levar para diante
violando-a como eles sofreram durante tantos anos, com a invasão do Japão. E Portugal tem tido sempre uma boa relação com a China. Eu recordo-me que o Mao Tse-tung começou por ser bibliotecário, porque é muito interessante o problema das guerras coloniais, é que os líderes nunca foram militares, e são transformados em generais e tudo. E ele disse, alguns, no tempo em que eu li isso tudo, que Portugal era o único país que nunca tinha feito guerra à China. Tivemos conflitos na fronteira, mas militares, digamos, policiais, nunca tinha. E não quis que quando é que houve o 25 de Abril, se imediatamente saíssemos de Macau. Não quis. Perguntou, a gente deu-lhes licença para isso. Não tinham dado. E até hoje eles mantiveram um regime especial para Macau. E Macau tem uma tal identidade que há uma associação de imigrantes macaístas que fazem como nós fazíamos com as grandes populações estrangeiras a viver no estrangeiro, as nossas migrações. Bom, neste momento, ela está a tentar recuperar a sua posição. Duvido muito que tenha qualquer interesse em fazer guerra, que é muito cedo ter memória do que lhe custou a guerra. Morreu muito milhão de chineses. E nós tivemos sempre as melhores relações com eles, de compreensão, de intervenção, e tivemos a ideia e o facto do São Francisco Xavier passou aqui em Lisboa e fez assistência aos primeiros condenados da Inquisição, porque o rei de Portugal tinha financiado o ensino em França, eram só meia dúzia de euros, e morreu numa pequena ilha ao pé da China. A única coisa que dizia era ai Jesus, ai Jesus. Não sei se nos estava a avisar que havia a haver dificuldades com a China, mas é um grande país, tem um grande passado, está a recuperar essa definição. Eu espero que o bom senso, a capacidade diplomática não ponham Portugal envolvido em qualquer conflito com a China. Não nos convence. Bem, Sr. Professor, entretanto, talvez para terminar, para não nos alongarmos também muito, ia talvez pedir que deixasse para estas novas gerações de estudantes de relações internacionais, que palavras é que da sua experiência como académico e profissional deixa estas novas gerações? Olha, eu escrevi muitos livros. Tenho esperança que não leio nenhum, para não ficarem muito mal impressionados. E devo dizer que o principal elemento da capacidade portuguesa não é a regra, todos os países são iguais. O tal princípio utópico das Nações Unidas não vai ser verdade muito cedo. Leva tempo a que possa ser licença tenho e ter direito a voto, isso leva muito tempo. Poder militar, só podemos sê-lo em união com a definição europeia. E devemos defender a situação europeia e nunca colaborar em ações que estão a ser praticadas e que nos fazem duvidar que a Terra não desapareça. Isso é o principal. E, portanto, a justiça natural é fundamental. A justiça natural, o que se chama isso, não tem que ver com a lei escrita. É por isso que em muitos lugares, e no fim da guerra, não se cumpriu a lei escrita, fez outra. Porquê? Porque tinham violado a justiça natural. A justiça natural
tem que ser usada. É absolutamente fundamental. E só se consegue com uma diplomacia muito boa que perceba como é que a evolução internacional se vai dando e quais são as soluções de acordo. São sempre aquelas que não têm violência. Vocês têm, portanto, uma ambição de exercer uma das funções que é mais exigível num país com tantas limitações como o nosso tem. E também acho que é necessário tratar com respeito aquilo que temos, e é pouco, de forças de segurança. Força Aérea, Exército e Marinha. Têm que ser tratadas e não pensar que só o ser humano independente, por um, tem direitos. As instituições têm direitos e têm que ser respeitados se eles também respeitarem. Têm que ser respeitados. E nós é disso que temos que ser fortes. Defesa do direito, defesa da paz, defesa da cooperação. Não há raças diferentes, não há culturas contraditórias, não há religiões que santifiquem a criminalidade. E é por isso que nós temos na nossa herança uma criação do bispo João, como é que chama? João Francisco, que se chama Assis, a nova mensagem de Assis. Ele fez, eu assisti a uma das reuniões, em Assis, que é a sede dos franciscanos, ardeu, aliás, já está reconstruída, e espero que tenham pintado bem o Santo António, não estava bem, estava muito gordo, mas o Santo António não é gordo, dá cá em Portugal, quando vai os miúdos a pedirem esmola para o Santo António, é magro, e é assim que eu gosto mais dele. Temos ali um grande à entrada da porta. Mas esse Papa, João Paulo II, deixou uma coisa que se chama legado de Assis. Esse legado de Assis foi importantíssimo na paz em Moçambique. E tinha gente religiosa, frades, e gente normal na profissão. E eu assisti, imaginem, a um discurso do doutor, presidente da nossa República Socialista, o Mário Soares. Mário Soares. Assisti a um discurso dele. E à presença de todas as diversidades de religiões cristãs e muçulmanas. E, para isso, ainda hoje, é um património de grande importância para manter a paz. E provavelmente é o que será mais importante em Moçambique. Vamos ver o que é que conseguimos. Eu tive um grande amigo, por causa dos nossos problemas de Moçambique, a pessoa que eu considerei mais importante e mais me influenciou foi Dom Sebastião de Rezende, ministro da Beja. Um homem absolutamente sem interesses pessoais, lutando anos e anos por princípios, e muitas das reformas que eu fiz eram as que ele participava. Morreu, passando aqui em Lisboa, no Hospital do Ultramar, vindo da norte do mundo, da Suécia, já com cancro, com uma coisa de metal para não poder mexer a cabeça. Eu fui vê-lo com um amigo meu que era padre e vosso professor, foi o padre... E ele mandou sair toda a gente. A enfermeira, o padre que ajudava, etc. Fiquei só eu e o outro padre. E ele fez-me um discurso que me fez chorar. E, sobretudo, disse assim: você nunca desista. E não se mexia. E eu perguntei-lhe:
Dom Sebastião, para que é que vai para Moçambique e não fica aqui no hospital bem tratado, sem essa violência? O bispo tem que morrer na sua diocese. E vivo é mais barato do que morto. Eu estive depois na ilha de Moçambique. Ele era bispo da Beira. Eu depois estive na ilha de Moçambique e aproveitei na Beira para ir ver a escultura dele. Ele quis ser enterrado no passeio. Sim. Não se podia, estava sempre cheio de flores. Ainda tive o prazer de, na terra de nascimento dele, ir fazer um discurso por causa da estátua que lhe fizeram lá. E eu julgo que todas as coisas principais a que ele advogava, o ensino superior, não haver indigenado, não haver trabalho forçado, eu acho que ainda viu tudo em vida. E eu fiquei satisfeito por poder fazer isso. Pode ter tido erros, pode ter sido, mas fiz o que eu pude. E Deus o tenha à guarda, ao que merecia, efetivamente. E muito obrigado por vocês terem cá vindo. Professor, muito obrigado a nós, foi um prazer. Eu vou-lhes dar a lição impressa. Com certeza. E depois, se quiserem. São coisas que eu já escrevi, mas juntei-as logicamente e tinham lógica. Por mim, pareceu-me. Chega a ver se está inteiro. Tá. Tem 16 páginas. Muito obrigado. Aquelas pessoas que estão ali, diga-me, os nomes, não estão as fotografias, mas estão na aula, é? Sim, eles estão. Aliás, era simpático que nós tivemos a sessão toda com as. Portanto, isto em modo de exibição de todos. Era simpático os que pudessem ligar a câmara, tê-la ligado, porque o professor está aqui a ver também na televisão. Mas sim, mas são os atuais estudantes. Atuais, ex, no fundo, toda aquela comunidade que... Estão agora a ligar, não é? Sim. São muitos. São. Pois há mais para o outro lado. Mas pronto. Professor, muito obrigado. Foi um prazer, um privilégio. E pronto, mais uma vez agradecer em nome dos estudantes internacionais. Enquanto eu for vivo, se quiserem fazer. Professor, muito obrigado. Vamos então terminar a sessão. Boa tarde a todos. E Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Com licença. Muito obrigado, professor. Obrigada, professora.